Oi pessoal, como vocês estão? Espero que todos bem. Nós aqui, graças a Deus, estamos muito bem. Recebendo bastante chuva nesse momento, né? Nessa época até mais do que precisava, mas não vamos reclamar, né? Nossa região aqui sempre é muito seca, então ter uns momentos assim mais chuvosos é até gostoso, o ar fica mais agradável. Mas estamos aqui hoje, no nosso caso, colhendo, mas vamos conversar sobre o que plantar agora no mês de agosto em todas as regiões do Brasil. E isso seguindo o nosso calendário de plantio que nós organizamos conforme as fases da lua, que é um método de plantio muito utilizado, muito comum aqui no sul do Brasil, em alguns outros locais também, né? Mas mesmo que você não queira plantar seguindo as fases da lua, as informações que a gente tem no nosso calendário, elas indicam as plantas que podem ser plantadas no mês de agosto, independente de você observar a fase da lua ou não. E olha que beleza o tamanho dessa couve-flor. Aposto que vale seu like, hein? E se você não está inscrito ou inscrita no canal, já se inscreve para ajudar nosso trabalho a chegar até mais pessoas. E vamos lá conhecer o que nós vamos poder plantar agora em agosto no Brasil inteiro. Bom, e começando aí nosso calendário de plantio para o mês de agosto, nós vamos ter no dia 5 de agosto a vigência e a marcação da lua minguante. Esse é o dia do auge da lua minguante, né? Então, a lua minguante é a fase da lua em que é indicado o plantio daquelas plantas cuja parte nós vamos aproveitar produz abaixo da terra, ou seja, as raízes, os bulbos. Pode plantar no Brasil inteiro as beterrabas, os rabanetes, como esses que nós temos aqui, ó, no nosso caso já estamos colhendo, mas podemos plantar novamente. O rabanete é uma cultura de ciclo bem rápido, tá? Então lembrando, pessoal, que interessante vocês não deixarem também ele crescer demais, senão ele começa a ficar fibroso. O rabanete, se você plantar de muda, questão de no máximo 30 dias você vai colher. Plantando de semente, no máximo 45 dias. Não deixem mais tempo que isso, tá? Senão ele fica muito duro, muito fibroso. E agora, como a gente está em época de mais chuva, você também tem que cuidar, porque se ele está perto do ponto de colher e tem previsão de muita chuva, colhe antes, senão ele vai começar a rachar. Isso aqui não é esse o caso, né? Mas a gente está tendo muitas chuvas. Se eu deixar um rabanete desse tamanho na terra por mais tempo, ele vai começar a rachar e eu perco ele, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com algumas plantas. No Brasil inteiro também pode estar sendo plantadas as cenouras, sempre observando, né, as variedades mais indicadas para cada região. Isso vocês vão observar atrás dos pacotinhos de semente. E também tem uma variedade de cebola chamada White Criolli. Essa variedade ainda pode ser plantada agora no Brasil inteiro, mas lógico que elas vão se sair melhor naquelas regiões que têm a tendência de ter ainda um clima mais fresco daqui pela frente. Para regiões onde o calor já é muito grande a partir de agora, não é tão recomendado assim. E aqui no nosso calendário nós temos um esquema de cores para indicar os plantios que são de regiões mais específicas. Então assim, onde não tem cor nenhuma, pode plantar no Brasil inteiro. Onde tem a cor azul, indica plantio para a região sul, uma região de clima mais frio. Onde tem a cor vermelha, região ali sudeste. E a cor laranja, regiões de climas quentes, tá? Eu sempre me refiro a regiões de climas quentes e não cito especificamente, porque não é uma linha no mapa que vai dizer a qual região climática aí você pertence, né? Então sempre você precisa observar o seu clima local. Então, para plantios de climas mais específicos agora na lua minguante, nós temos para as regiões de climas mais quentes a indicação do plantio da batata doce, né? Que nós inclusive as nossas aqui estão quase dá uma videocacetada ao vivo. Aqui nós temos a nossa batata doce que já está crescendo, né? Mas para quem está em regiões de climas quentes, nesse momento você pode estar fazendo o plantio a partir da rama, né? Também tem indicação para as regiões mais quentes do plantio da cúrcuma. Nós aqui já estamos, logo vamos poder colher, né? Quando começa a secar as folhas da cúrcuma, é indicado a gente fazer a colheita, né? Então até lá a gente pode deixar ela crescendo para fortalecer e engrossar mais as raízes. E para quem está nas regiões de clima mais ameno, sul, sudeste,
É indicado ainda a realização do plantio dos nabos, tá? Porque ele não vai bem agora em climas quentes, porque ele precisa aí de uma temperatura um pouco mais fresca para se desenvolver bem. E aproveitando, né, a gente gosta de usar esse vídeo do que plantar para dar para vocês uma leve atualização do que está acontecendo na nossa horta. Dá só uma olhada, nem tudo está indo tão bem assim. Aqui as nossas couves chinesas, olha o estado que elas estão ficando, peneiradas por algum bichinho que está comendo. Eu não sei, primeiro até achei que eram lesmas e caramujos, mas eu tô achando que é algum outro bichinho. Mas nós estamos bem na dúvida se seriam só as lesmas. Eu tô achando que tem algum outro bichinho desses voadores, tipo vaquinha, assim, que pode estar atacando elas também. Se vocês tiverem alguma ideia, sugestão, deixa nos comentários para ajudar a gente a socorrer aqui os nossos pés de couve chinesa. Agora, outro ponto interessante, né, que em compensação, acho que os bichinhos gostam tanto dela, que estão deixando aqui do lado, né, o brócolis, a couve-flor, o almeirão que está aqui formando a cabeça também, crescendo bonito, né? Esses não tem praticamente furo nenhum. Então, em compensação, pode ser uma boa planta a couve chinesa para a gente utilizar também como isca na horta, para atrair para ela esses tipos de predadores e deixar as outras plantas crescerem mais livres e sem tanto ataque. A couve manteiga, por exemplo, aqui, ó, tá muito linda, né? Tanto essa como aquela que a gente deixou dentro da grade aqui, elas estão bem bonitas, praticamente sem furos. Acho que esse ataque à couve chinesa está defendendo as outras plantas ao redor, que também não deixa de ser uma observação interessante para a gente sempre plantar dessas plantas espalhadas no meio dos canteiros, né? Eu sempre falei do caruru que nasce espontaneamente e também costuma ser peneirado e todo comido, mas no momento a couve chinesa está ganhando do caruru na preferência desses bichinhos aí. Mas aproveitando, já que eu estou aqui do lado das couves, vamos falar sobre quais plantas nós podemos plantar na fase da lua crescente, que começa no dia 19/8. A fase da lua crescente é mais indicada para fazermos o plantio daquelas plantas cuja parte da planta nós vamos aproveitar são as folhas, né? O que produz acima da terra, mais especificamente as folhas. Então, plantas que têm bastante volume de folhas, como os alfaces, que vocês me viram colhendo no começo do vídeo, as couves, rúcula, salsa também, cebolinha, todos esses temperos. O que nós vamos consumir são as folhas. Tem aí o plantio indicado na fase da lua crescente no Brasil inteiro. Os almeirões também, griões, espinafre, mostarda, são todas variedades que podem ser plantadas no Brasil inteiro agora no mês de agosto. Mas só uma correção, quando eu falo almeirões, existem os almeirões de folha, né, como o nosso almeirão roxo, por exemplo, e existem os almeirões de cabeça. Os almeirões de cabeça, esses têm o cultivo indicado só nas regiões aí de clima um pouco mais fresco, seja da região sul, seja da região sudeste. Isso porque ele precisa de um frescor, algumas horinhas de frio para poder produzir bem e formar cabeça, tá? Os almeirões de folha podem ser plantados no Brasil inteiro. Da mesma forma, tem alguma especificidade, por exemplo, o plantio do salsão, ou aipo, como muitos conhecem, também do coentro. Esses dois já têm a recomendação de plantio para as regiões mais quentes, porque eles não reagem bem a temperaturas muito baixas, então eles precisam aí de um calorzinho para se desenvolver bem. Aproveitando para atualizar um pouquinho desse lado da horta, aqui o plantio da berinjela não deu certo, não sei dizer se foi muito cedo ou qual foi o problema. Nós vamos tentar repetir assim que nós tivermos uma muda boa para fazer o plantio. As beterrabas estão crescendo bem bonitas, em estágios diferentes, né, que a gente não plantou todas juntas. Do lado de cá nós temos temperinhos, então a salsinha já está no ponto de colher, quase passando. A cebolinha também está no ponto bom de colher, então agora a gente vai picar e congelar, basicamente, para ter por bastante tempo, e ela vai rebrotar e produzir mais, né? Então daqui, questão de um mês, a gente vai ter mais. Nesse canteiro aqui, o que está crescendo bem são os feijões de vagem. Eu acho que eles vão ter um bom progresso agora. Os tomates, mais ou menos, teve um que nós plantamos que morreu
Esses daqui até que estão mais ou menos, mas tem umas folhas aí um pouco amareladas. E eles deveriam ter crescido mais nesse tempo que eles já estão no canteiro. Eles deveriam estar bem maiores. Mas vamos ver se conforme o tempo for ficando um pouco mais quente, eles vão melhorando. A gente também tá com pouca grama, tivemos pouca produção de grama seca, então vocês podem ver que cresceram bastante matinhos aqui que nós vamos ter que dar uma limpada no canteiro para não acabar competindo com as nossas plantas, né? Isso quando a gente consegue fazer a cobertura com grama seca de forma bem abundante, não acontece, não nasce essa quantidade toda de mato. Vocês podem comparar aqui com esse canteiro aqui do lado, ó. Ele tem bastante grama colocada sobre o canteiro, então nasce muito menos esses matinhos, né? Essas plantas espontâneas, que não são ruins, algumas inclusive a gente gosta de deixar, mas elas não podem ser numa quantidade grande a ponto de competir com as nossas plantas, então aqui a gente precisa dar uma manutenção. E partindo daqui do lado desse alecrim que tá todo florido, coisa mais linda, vamos falar das plantas que tem seu cultivo indicado, né, seu plantio indicado na próxima fase da lua, que é a lua cheia, que vai iniciar no dia 28 de agosto. E essa fase da lua é indicada para que nós façamos o plantio daquelas plantas cuja parte nós vamos aproveitar produz acima da terra, o que inclui todas aquelas que nós já podíamos plantar na lua crescente, lógico, que nós vamos aproveitar as folhas, mas especialmente aquelas plantas cuja parte nós vamos aproveitar são as flores, como aquela couve-flor que vocês me viram colhendo lá no começo do vídeo, ou os frutos, que é o caso, por exemplo, que a gente citou agora de tomate, berinjela, pimentão, pepino, jiló, maxixe, morangos, são todas variedades que podem ser plantadas agora no mês de agosto no Brasil inteiro. Aproveitar para mostrar para vocês um pouco aqui dos nossos morangos. A gente não tem uma quantidade muito grande, mas temos alguns plantados aqui nesses baldes. A gente até tem um vídeo no canal que mostra plantando eles. E olha, aqui já estamos até colhendo, nós e os nossos competidores aqui, dá uma olhada nos Fed-Feds. Aqui a gente conhece por Fed-Fed, alguns locais do Brasil talvez vão conhecer por Maria Fedida, né? Esse ano a gente vai testar, na verdade não cheguei a passar ainda, mas eu quero começar a passar. Já comprei, já recebi o Matrine, que é um defensivo orgânico, né, autorizado para agricultura orgânica e que nos disseram produtores orgânicos aqui da cidade que seria muito efetivo para controlar esse tipo de bicho, né, o Fed-Fed, que ele é bem resistente à maioria dos preparados orgânicos, né, que a gente conhece, aqueles caseiros. Então vamos fazer uns testes e depois a gente vai contando para vocês se deu certo ou não. Mas olha aí, morangos produzindo, mas ainda podemos estar plantando. E para quem não sabe, o morango, né, se você tiver de quem pegar muda de morango, você vai plantar ele a partir do estolão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha aqui, ó, um estolão. É o quê? O pé de morango ele vai largando uma espécie de rabicho e esse rabicho tem umas mudinhas nele aqui. Então, se você chegar essa mudinha na terra, ela vai enraizar. E aí você corta aqui e você vai ter uma nova muda. É muito fácil de reproduzir. E se você quiser ter plantas de melhor qualidade, o ideal é você usar sempre as primeiras mudas que saem do pé mãe. Esse ramo é quase infinito aqui, ó, ele vai saindo e vai encontrando terra e vai se reproduzindo várias mudas para frente. Só que cada muda que vai passando, ela vai ficando um pouco mais fraca. Então sempre as mudas mais fortes vão ser aquelas que saíram direto do pé principal, tá bom? Então, aproveitando deixar essa dica para vocês também do plantio de morangos. E falando um pouco de especificidades, né? Para as regiões de clima mais quente, é indicado o plantio de melancia, melão, tomates, quiabo. No nosso caso aqui, apesar de estarmos no sul, normalmente o nosso clima aqui é bem quente. E aqui na nossa composteira, que a gente está fazendo uma compostagem laminar direto no canteiro, já começaram a nascer algumas mudas de melão. Então, para quem está num clima quente, tá aí um cultivo bom para estar se fazendo já nesse momento. Para quem mora nos climas mais frios, né, onde é bem frequente ter geada, por exemplo,
é melhor você esperar um pouco mais para fazer o plantio do melão, melancia, porque eles são mais sensíveis ao frio. Inclusive o pessoal costuma muito plantar aqui na região, quando planta em roça, em campo aberto, que acaba sendo mais suscetível à geada do que na cidade, o pessoal costuma plantar elas embaixo de mandiocal, né? Então tem um mandiocal já meio crescidinho, um pouco assim, aí lá eles plantam melancia, melão, abóbora, porque aí essas plantas que são um pouco mais sensíveis vão ter uma leve cobertura, tanto do excesso de frio como do excesso de calor de sol. Em compensação, quem está nas regiões sul pode estar fazendo agora plantio ainda de couve chinesa, que a gente mostrou ali, e os repolhos, que não são tão indicados assim para se plantar nas regiões mais quentes nesse momento. Então eles vão melhores nos climas um pouco mais amenos. E no nosso calendário nós sempre deixamos aí um lembrete das principais tarefas da horta que vocês precisam ter atenção nesse mês. Agora a gente vai começar a ter uma transição aí de parar de ter tanto frio para passar a ter um clima um pouco mais quente. Então vocês precisam voltar a ter atenção à irrigação no sentido contrário, né? Se vocês haviam diminuído a irrigação por conta do inverno, observar se os dias estiverem mais quentes e mais secos, voltar a irrigar. Isso vai variar muito de região para região. Aqui, por exemplo, nós estamos tendo bastante chuva e não precisamos irrigar, né? Mas fiquem atentos à irrigação e fiquem atentos ao surgimento das pragas, porque a tendência é que conforme o calor aumenta, as pragas também vão se multiplicar muito mais. E se você quer ter informações mais completas, nós vamos disponibilizar para vocês aí para download na descrição do vídeo a versão do calendário do mês de agosto de forma gratuita. Mas se você quiser ter o calendário para o ano inteiro, inclusive aí com a parte de planejamento de plantio, para você poder planejar os meses para frente aí da sua horta, a gente comercializa, né, em versão digital esse calendário pela Hotmart, tá? Eu tenho ele impresso aqui porque eu peguei e imprimi, então vocês vão comprar a versão digital, vão receber um arquivo de PDF que vocês precisam baixar e imprimir para ter ele assim. O que eu recomendo que vocês façam porque facilita muito a consulta. O link para essa versão completa vai estar na descrição do vídeo e vai estar também no primeiro comentário fixado. Se ficou alguma dúvida sobre o que a gente mostrou aqui hoje ou sobre as datas de plantio, enfim, podem deixar nos comentários e quem tiver sugestões aí para nos ajudar e ajudar os colegas também, por favor, deixe nos comentários também, tá certo? Vamos enriquecer em nossa comunidade. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e a gente se encontra aqui no próximo vídeo. Até mais, pessoal!